Olá, muito bem-vindos a mais um Convite ao Pensar. Meu nome é Bruno Figueiredo, começa o nosso episódio de número 65 pela TV Poços, pelo YouTube, pelo Spotify. E o papo de hoje, ele não é sobre esporte, não é sobre saúde e bem-estar. Embora a gente vá atravessar e passar por esse assunto, o meu foco hoje está em conhecer o cara para além do atleta que está aqui comigo hoje. Seja muito bem-vindo, Fabio Marcolino. Isso aí, valeu Bruno, obrigado pelo convite, é muito gostoso estar aqui com você nesse papo, eu tenho certeza que vai ser bem bacana, bem Valeu, legal. obrigado de aceitar o desafio aí. Vamos Vamos lá. começar com você se apresentando para a galera de casa saber quem é o Fabio. Eu sou o Fabio Marcolino, 45 anos, estou atleta amador hoje do triatlon, venho da corrida já há muitos anos, sou vendedor lá na Sanvel Móveis, marido da Rosana, pai do Miguel, um vivente desse mundão aí. Eu gostei do estou atleta, queria que você me falasse por que estou e não sou. Cara, eu adoro o esporte, eu estou no esporte desde sempre, tive um período, um hiato aí, um período que eu não estive, e foi um período que me fez muito mal. Mas, cara, a gente está, não sei, amanhã pode acontecer alguma coisa, tomara que nada drástico, eu pretendo continuar no esporte até quando eu aguentar, mas a vida é incerta, amanhã pode acontecer alguma coisa, mas eu acho que não, acho que tem tudo pra continuar nessa vida aí é uma coisa que eu amo fazer, e eu quero continuar até quando eu puder. Vamos aproveitar esse gancho e vamos falar do amanhã, já que você disse do amanhã. Eu tenho feito isso nos episódios, eu tô antecipando o bloco pessoal. Geralmente eu vou pegando o que a pessoa vai falando e vou usando contra ela. Vamos antecipar. Quero saber então o que você espera do amanhã. Nada. Boa. Nada. Cara, eu vivo hoje com as minhas responsabilidades de hoje, pensando em amanhã, mas eu não fico naquela noia de, putz, daqui 10... É óbvio que a gente se programa, se planeja, eu tenho um filho de 12 anos, eu tenho que pensar, né, no futuro dele, no meu, no dele, no da minha esposa, da Rosana, mas eu não fico tipo, loucão, assim, putz, o que vai ser de mim daqui 10, daqui 15, daqui 20, eu vou aposentar, não vou, eu vou estar no esporte, não vou, não, cara, eu tenho, óbvio, um objetivo, uma meta, eu quero chegar em algum lugar, mas eu não tenho, assim, eu tenho que ter um propósito maior, eu acho que a vida não tem, cara, esse propósito, acho que até algumas pessoas, ok, mas são poucas que vieram pra fazer diferença, assim. Cara, nós estamos vivendo num mundo maluco, num mundo doido, mas o mundo sempre foi doido, ele não é doido de hoje. É que talvez na ótica de hoje ele esteja mais louco do que ele foi, mas não é, né? Acho que cada fase é uma loucura diferente, é um susto diferente. Se a gente voltar 100 anos, algumas coisas que aconteceram lá eram, tipo, coisas que a gente não... Que na época, né, eram atrocidades, e daqui 100 anos, talvez o que aconteceu hoje fosse normal, e lá, enfim. Então, assim, eu não espero... Eu quero viver bem, eu quero uma vida boa, confortável, pra mim, para as pessoas que estão próximas de mim, e eu quero uma vida boa e confortável pra todo mundo, cara. Pra todo mundo, porque eu acho que todo mundo merece ter uma vida legal. Tem aquela brincadeira de gente chata não enche o saco, então se todo mundo estiver bem, as coisas, né, vão fluir. E, cara, eu sou muito disso, de não pensar só em mim, só no que eu tô sentindo, só no meu bem-estar. Acho que as coisas têm que estar boa pra todo mundo. Todo mundo tem que estar feliz, todo mundo tem que estar bem, e não tá bom pra todo mundo. Tem muita gente sofrendo aí, passando perrengue, gente que tá próximo de nós, gente que não tá tão próximo, gente que a gente conhece, gente que não conhece, mas é isso. A vida é isso, cara, é respeitar o processo, é respeitar as pessoas, respeitar as opiniões que vêm de fora, as opiniões que são diferentes da sua, tentar aprender, quem sabe, com essas coisas que vêm diferente. Eu costumo dizer que até a opinião que pra mim é ruim me ensina alguma coisa em alguma medida. É isso, cara, a vida é viver, é seguir, é ir tocando conforme as coisas vão acontecendo, com planejamento, mas é isso aí. Isso que você falou da loucura, que o mundo sempre foi louco.
Qual é a maior loucura de hoje? Cara, tem bastante, hein? Muitas, não? Tem bastante. É que assim, é que depende. Se a gente for pegar a loucura do mundo, é guerra, guerra por poder, guerra, né? Enfim. E se a gente for pegar as loucuras nossas do dia a dia, da nossa vivência, sei lá, correria, né? A gente tava falando agora, os vídeos de 20, 30 segundos, ou a correria nossa mesmo, de acordar de manhã e sair pra trabalhar igual um maluco, e voltar pra casa e não ver o que aconteceu no dia. A gente chega no final do dia e a gente fala, putz, já são 6, o que eu fiz hoje? Então, pra mim, a maior loucura às vezes é essa, de parar pra pensar, falar, cara, passou rápido demais, aconteceu rápido demais. Então, acho que pensando no mundo meu aqui, talvez seja essa questão das coisas estarem acontecendo muito rápido. E na loucura do mundo, cara, é a guerra pelo poder, é difícil, cara, complicado, sabe? Tipo, uma decisão que afeta o mundo inteiro e é só poder, puro poder. Entramos agora no bloco pessoal. Esse é o momento em que a gente vai fazer algumas perguntas para desvendar quem você é, a forma como o seu mecanismo funciona, como é que você vê o mundo e se vê. A gente começa com uma pergunta que antes era que tipo de pessoa você é, e agora a pergunta está invertida. Que tipo de pessoa você não quer ser? Não quero ser aquela pessoa que pensa só no próprio umbigo. Eu tenho aprendido muito agora, principalmente de uns anos pra cá, a maturidade vai trazendo isso também, né? Eu não quero só pra mim. Eu falei isso na resposta anterior. Eu quero pra todo mundo. Quero pra todo mundo. E aí eu quero pra todo mundo. Eu quero coisas boas pra todo mundo. Eu quero que todo mundo tenha a oportunidade que eu tenho de, sei lá, de comer num restaurante legal, de ir no parque domingo, fazer nada, deitar na grama lá e ficar olhando pro céu. Eu quero que todo mundo tenha as boas oportunidades da vida. E aí eu tô falando desde, sei lá, chance de estudar, de viajar, ao ócio. Acho que todo mundo tem direito de ter coisas boas na vida, né? E esse direito a coisas boas não pode ser monopolizado por poucos. Acho que todo mundo tem que usufruir de uma vida boa. E, cara, vida boa não é uma vida com dinheiro, com fartura, com, sabe, com posses. É óbvio que todo mundo quer, né? Eu sou do triatlo, eu quero uma bike boa, e uma bike boa é cara, quero um tênis bom, É óbvio que a gente quer isso também, mas uma vida boa não tá necessariamente ligado só às posses, né? Uma vida boa, sei lá, cara, é um fim de tarde deitado com a cabeça no colo do meu filho, ou o filho no meu, com a esposa deitado, sentado em algum lugar, ou com a tua família, ou com teus amigos, enfim. Ou deitado aqui na sala da tua casa, no sofá, olhando pro teto sem fazer nada. Então, é isso, cara. Eu acho que eu tenho revisitado algumas coisas, principalmente do meu passado, e tenho visto que, cara, esse cantinho de conforto é uma vida boa. Cara, o que você me falou agora, eu não sei porque eu tava assistindo hoje um vídeo crítica do apartamento, não é apartamento, a mansão de não sei quantos milhões da Mayra Card lá com o primo rico lá. E aí eu vi ela mostrando a casa e tudo mais, mostrando uma academia de não sei quantos milhões, cara. E aí eu fiquei pensando, é um casal, são duas pessoas, tem um neném e tal, mas vai usufruir de uma academia, cara, que é um valor, assim, tão... Eu acho que o que você falou é exatamente, não é o excesso de bens, é não ter a falta. Eu acho que o que mais dói hoje em dia é essa desigualdade. Enquanto tem uma pessoa que tem uma academia de não sei quantos milhões, que são duas pessoas que vão sofrer, tem gente que não tem acesso nem ao chão Nada. Nossa, Sim. cara, isso é absurdo. Tem pessoa que não tem acesso, sei lá, a ir no parque municipal. O cara não consegue. Porque, sei lá, ele depende de um ônibus, e o ônibus tá. Agora tá 5, mas 6 reais aqui em Poços de Caldas. Ou ele depende do trabalho, ele tem que trabalhar domingo o dia inteiro. E aí ele folga um domingo a cada sei lá quanto tempo. E aí esse domingo ele
tem que arrumar coisa de casa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Se você botar 2 filhos no colo dele, então, fica boa. Aí o cara às vezes tem 2, 3 filhos, enfim. Então, é o que você falou. Eu acredito que pra todo mundo tá bem, cara, né, pra gente tá bem, todo mundo tem que estar bem junto com a gente. Quanto mais gente nesse barco, melhor vai ser, mais legal vai ser, a vibe vai ser muito louca, vai ser bom pra Porque a caramba. partir do momento que isso não te incomoda, né, cara? Cara, eu tenho medo, eu tenho medo disso. É uma coisa que eu falo muito com o meu moleque, o Miguel tem 12, e já falo desde lá de trás com ele. Falo, cara, a vida não é só a gente. E se em algum momento a gente parar de olhar uma coisa e aquela coisa, tipo, um mendigo, uma criança, enfim, uma série de coisas, se a gente parar de ver aquilo lá e não se incomodar, eu não tô falando que tem que ir lá e ajudar todo mundo, não é isso. Até porque não dá, infelizmente não dá. Mas se a gente parar de olhar aquilo lá tipo, se a gente olhar aquilo lá e não sentir nada, cara, morri. Morri. Aí a vida não tem sentido mesmo. Aí perdeu o sentido. Aí perdeu o sentido. E quem me conhece um pouquinho mais de perto sabe que, cara, eu me emociono de verdade. Eu embargo a voz, eu fico, tipo, falo, cara, olha, né, tipo, que mundo que é esse, né? Por que será que tem gente tão assim, enfim. Mas é isso, cara. É difícil até de verbalizar esse sentimento, porque é uma coisa que fica, sabe, borbulhando. Não fecha ali. a conta, né, cara? E tem dia que eu fico falando, cara, o que eu posso fazer pra ajudar? Eu faço pouco demais, podia fazer muito mais. Enfim, então, é isso. Daria pra gente fazer um episódio inteiro nesse tema, cara. Dá pra ficar aqui dias. Nossa segunda pergunta, essa daqui é assim. Eu, por exemplo, eu sou um cara que eu não sou tão acessível, não sou um cara tão fácil, de poucos amigos, sou um cara mais introspectivo. Eu acho que eu tenho algumas camadas. Eu quero saber se você é um cara fácil de acessar, se você tem algumas camadas e do que são feitas essas camadas pra acessar você. Cara, eu sou fácil de acessar, sou muito fácil de acessar. Eu adoro conversar, adoro gente, apesar de, eu adoro gente, adoro as pessoas, adoro conversar, bater papo, converso com gente que eu nunca vi na vida. Meu moleque fala, pai, você para pra falar com todo mundo, e eu paro pra falar com todo mundo mesmo. Sei lá, já parei pra bater papo com morador de rua, já parei pra bater papo com gente na praça, já parei pra bater papo com médico, com advogado, e até a minha profissão, né, me leva a isso, né, eu tenho que estar o tempo todo com pessoas. Então, assim, o acesso, eu sou fácil, sou fácil. Não sou difícil de agradar, é facinho me agradar, um papinho legal ali, um cafezinho, acabou, cara. Nós vamos bater papo por muito tempo. Mas eu tenho camadas, né, eu já não sou um menino mais, 45 anos, e aí a gente vai amadurecendo, e aí a gente vai aprendendo o tipo de pessoa. Então, assim, o acesso é fácil, mas o tipo de pessoa que fica comigo, não. É mais restrito um pouco. Sei lá, eu já botei, a minha casa é grande, tem uma área legal lá, eu já botei 50 pessoas na minha casa. Hoje eu não boto mais. Ah, mas todo mundo que tava lá era ruim, e por isso que você tá falando que você... Não é isso. É que a ideia de um ou de outro já não bate com a minha ideia mais hoje. Nesse sentido, eu sou um pouco mais seletivo. E quem me conhece um pouco mais de perto também sabe que eu sou um cara que eu falo. Eu falo. Se pedir minha opinião, tem que estar preparado para escutar. Às vezes eu levo umas retrucadas, enfim, faz parte, mas eu falo. Principalmente quem é mais próximo, que às vezes vem me pedir uma opinião, me pedir uma ajuda numa situação e tal, eu falo, ó, você sabe com quem você tá falando, né? E eu vou falar. E aí isso é bom, eu prefiro ser assim, mas afasta algumas pessoas. Que não é todo mundo que sabe que tá disposto também a ouvir, né? Eu mesmo, às vezes, eu melhorei muito nisso. Às vezes alguém me falava, me dava um feedback, não é possível, eu não sou assim. Até que eu falei, opa, peraí, talvez eu seja, e talvez eu precise mudar. Então, a maturidade vai trazendo isso, né? Vai deixando a gente um pouco mais seletivo, no sentido do convívio com as pessoas,
Mas eu sou o cara facinho, bom, adoro bater papo, adoro conversar, posso chamar que nós vamos bater papo, adoro conversar da vida mesmo, sabe? Tipo, muita gente chega, tipo, Fabio, tá acontecendo isso, o que você acha? Eu faço, eu não faço? O esporte, né, atrai muita gente também, então, sei lá, essa semana, por coincidência, 3 amigos aí do Instagram vieram me chamar, tô pensando numa bike, o que eu faço, o que você acha, eu vou nesse caminho, não vou, às vezes vem me perguntar que tipo de nutrição que eu uso, que tipo disso, que tipo daquilo, você comprou, você fez, você não fez e tal, então, eu sou fácil o acesso, mas quem fica do meu lado, eu sou mais seletivo. Tá, vamos lá, você tem a facilidade do papo, mas e de se abrir? Fala até De demais, boa? cara, fala até demais. Mas você tem facilidade de Sim, se expor, sim, de falar aquilo que você sim, sente e pensa, sim. de boa. Aí de novo, maturidade faz a gente segurar. Eu já me fui, não sei se pode xingar aqui, mas eu já me fui de abrir com quem eu não deveria, de contar alguma Nossa, coisa. e é péssimo, inclusive. Né? Cara, mas acontece. Uhum. Eu não me martirizo por isso. Eu falei, a palavra foi dita, não dá pra voltar mais. E às vezes a pessoa. Eu nunca tive problema, assim, sabe? Nunca ninguém usou isso contra tal. Eu não tenho problema com ninguém. Se alguém tem problema comigo, que resolva lá sozinho. Tem uma. Eu não lembro exatamente o que, mas eu sei o que eu falo, mas eu não sei o que você entende. E se você não entendeu o que eu falei, se você não compreendeu o que eu quis dizer, o problema não é meu. Aí é comigo. O problema é teu. Aí você que se vire pra se ajeitar. Fabio é chato. Eu sou. Eu sou. Dependendo do ponto de vista, mais chato, menos chato, eu sei, eu tenho essa consciência, mas eu sou sincero. Eu sou honesto, eu entrego sinceridade, eu entrego honestidade, eu entrego transparência nesses relacionamentos. E aí, voltando na pergunta, sim, eu me abro hoje com um pouco mais de cautela, com um pouco mais de cuidado, e aí voltando mais para aquelas pessoas que eu sei que eu posso confiar, que eu sei que eu posso bater um papo, mas eu me abro, às vezes até fácil demais, sabe? Boa. Essa daqui agora é muito boa, inclusive. Eu sempre gosto, cara. Quando vem pai e mãe aqui, eu sempre levo alguma coisa para esse lado. Eu queria saber o que você quer que seu filho aprenda observando você, sem que você tenha que falar nada para ele. Cara, eu me considero gente boa. Eu me considero um cara legal. Tenho as minhas chatices, tenho os meus poréns, mas eu me considero um cara gente boa, um cara legal, um cara do bem, um cara que quer o bem dos outros. Então, é isso que eu gostaria muito. E eu falo isso pra ele, eu verbalizo isso pra ele. Ele não é o menino mais estudioso da escola. E a gente já entendeu isso. A mãe dele quer morrer, porque ela é nerd, nível hard, mas ele não vai ser. Pelo menos ele não é hoje. E aí eu falo muito isso pra ele. Eu falo, cara, a gente quer que você estude, a gente quer que você se dê bem na vida, no trabalho, enfim. Mas acima de tudo, eu quero que você seja um cara legal. Eu quero que você seja um cara bacana. Um cara que respeite todo mundo, as pessoas de uma forma geral. Eu quero que você tenha esse olhar carinhoso. E ele é carinhosaço. Ele chega, pai, te amo. Pá. Quando é pra me odiar, ele odeia também. Porque eu sou pai. Tem dia que eu falo não, né? Tem hora que eu falo não. Mas ele é assim, um cara super amoroso, carinhoso, então acho que nesse caminho ele tá indo. Na escola, já recebi feedbacks de professor, de coordenador, ele é o cara da galera, ele é amigo de todo mundo. É isso que eu quero que ele seja um cara, não amigo de todo mundo, mas eu quero que ele seja um cara do bem. E que quem conheça ele, quem ficar do lado dele, fique do lado dele porque ele é legal. Porque ele é gente boa. Porque ele é um cara que vai fazer bem. E aí, nisso tudo que tá rolando no mundo, eu quero que ele respeite as mulheres, as minas aí. Cara, um negócio que me consome, racismo, tipo, cara, tem que ser antirracista, fogo nos racistas. Eu ia vir com a camiseta fogo nos racistas lá, mas não vim. E você já tem essas trocas de ideia com ele assim? Desde... Quantos anos que ele tem? 12? 12, mas 12, eu falo legal. com ele desde sempre, cara. Eu não tenho um ano assim, com 4 eu comecei a falar. Não, eu sempre falei, desde pequeno. Porque isso é muito importante. Mas ele não entende nada. Cara, não quero saber, uma hora ele vai entender. Tá? Uma coisa assim, a gente conversa disso tudo com ele, a minha esposa, a gente conversa disso tudo com ele, e a gente não esconde as coisas que acontecem dele. Porque eu tenho comigo o seguinte, eu prefiro
eu falar, ele saber por mim, do que ele saber na rua, Sim. né? Então, sei lá, nós tivemos problema nas escolas aí de aquele menino que atacou, etc. Ah, mas eu não vou falar pro meu filho. Cara, ele vai saber. O celular tá na mão. Ele não tinha celular na época, mas agora tem. Mas alguém vai ter o celular e vai chegar e vai contar. Então, eu sentei com ele e falei, ó, lá na escola tal, aconteceu isso, aconteceu assado. Sabe, se chegar uma informação assim assado pra você, cuidado, não é. Ele tava com, sei lá, 9, 10. Então, a gente sempre conversou com ele dessas paradas da vida, do mundo e tal, porque é pra preparar ele mesmo, pra deixar ele que o mundo não é bonzinho do jeito que a gente gostaria que fosse, tem maldades, mas apesar disso a gente tem que ser bom. Pô, se rolar um espacinho aí, porque passa muito rápido, né? Mas se rolar um espacinho, quem sabe a gente não deixa uma aba pra gente falar um pouquinho mais de paternidade, cara. Gosto muito. Vamos lá, agora uma cicatriz. Algo que se curou, mas deixou sinais. Às vezes uma decisão errada, às vezes uma coisa que você ouviu que te machucou, uma situação que você passou que demorou pra cicatrizar, mas alguma coisa que cicatrizou, foi embora, mas deixou sinais. Cara, cicatrizes, né? Não tem uma só. A grande cicatriz que não curou é que a minha mãe já faleceu. Tem 13 anos que ela se foi, já quase 14 agora. E ela se foi antes do Miguel nascer, antes do meu outro sobrinho nascer, do Pedro. Enfim, ela era uma pessoa do benzaço, todo mundo gostava dela. As pessoas, quando eu era moleque, assim, as pessoas. Eu tenho mais duas irmãs. As pessoas, as amigas delas, os meus amigos, eles iam na minha casa, mas não era pra falar comigo, era pra falar com a minha mãe. Ela era uma pessoa muito simples, muito humilde, mas que tinha um coração. Cara, eu vou falar da minha mãe, era o maior coração, é o maior coração que eu conheci. Eu tenho um monte de gente com coração grande, mas igual dela, não vi. Então, assim, a cicatriz é essa, porque eu sempre paro assim, eu tenho falado muito disso ultimamente. Tipo, cara, imagina minha mãe aqui agora, vivendo isso comigo, vivendo isso com o Miguel, vivendo isso com as minhas irmãs, né? O Miguel agora tá no rolê assim, ele vai de casa pra escola sozinho, a pé, da escola ele vai no centro, esses dias encontrou os amiguinhos já, vamos no Mac, pai, fala, vai lá. Então assim, ele já tá andando, eu moro na região central, então ele já tá andando pra lá e pra cá. Aí eu fico pensando, falo, cara, imagina que louco, o Miguel, pai, passei lá na avó, fui lá, comi um pedaço de bolo com ela e, cara, eu ia ficar, sabe? Então assim, essa é a grande cicatriz. Eu tenho a parte de estudos, eu acho que o Miguel talvez tenha puxado um pouco pra mim, eu sou meio preguiçoso pra estudar, e eu sempre falo, agora eu vou, e eu nunca engreno. Então, assim, é um problema meu, é uma cicatriz minha, e que só eu posso cuidar, ninguém pode fazer isso por mim. Então, assim, é uma coisa que eu tenho comigo, que ainda não tá bem trabalhado, e que eu preciso trabalhar. E, cara, eu não tenho problema com ninguém. Absolutamente ninguém. Eu não tenho uma pessoa assim, óbvio que eu não gosto de todo mundo. Tem uns caras aí que eu acho um pé no saco e tal. Só que assim, beleza, ele tá lá na dele, eu tô aqui na minha, ok, acabou. Mas eu não tenho problema real com ninguém. Tipo assim, putz, o fulano lá fez tal coisa pra mim e eu tenho essa mágoa aqui. Não tenho. Não tenho mesmo. Então, nesse sentido de cicatriz, nada, nem antes de casar, amores antigos, nada, não tem nada que eu falo assim, putz, não devia ter feito. É óbvio que nem tudo eu poderia, alguma coisa ou outra, né, eu poderia não ter feito. Mas, cara, eu fiz. Aí o que cabe agora é não fazer de novo. Mas o que eu fiz tá feito. Não tenho o que fazer. E realmente perder a mãe deve ser uma das piores coisas do mundo. Acho que de mãe pra filho, de filho pra mãe. Mas tá assim entre as piores coisas que alguém pode passar, cara. Uma realmente. dor, cara, é uma dor, dói todo dia. Então, Dói pra todo quem dia. tem mãe aí, vamos se aproximar. Inclusive, um beijo pra minha mãe, que assiste todos os vídeos. Beijo, mãe. Hoje ela não vai ver sua perna. Nossa quinta pergunta.
O que você sente que ainda tá em construção em você nos seus 45? 45. 5. O que ainda tá em construção e o contrário? Eu sei que é meio clichê, ou às vezes meio usado a palavra desconstrução. O que está em desconstrução também? Cara, em desconstrução recente agora, e é um assunto que tá o lado machista ainda. Ainda tem umas coisinhas que eu preciso trabalhar melhor, sabe? Mas assim, eu considero que eu nem sou mais, ou nem sou tanto mais. Mas você já reconhece quando... Sim, às vezes eu penso alguma coisa e falo, opa, Uhum. freia, para, respira, sabe? E o que tá em construção, cara, eu preciso melhorar essa parte minha de estudos. Eu já dei umas viajadas aí, eu converso muito disso com a minha esposa, que ela é nerd, tem 2 faculdades, adora estudar, ler e tal. Tem um amigo meu também, o Lucas Sena, que lê pra caramba e tal. Eu sempre falo, cara, eu preciso focar nisso. Só que aí por outro lado, por exemplo, o esporte me consome um tempo e eu gosto tanto que aí, tipo, eu tenho que abrir mão. E eu ainda não estou preparado ou disposto a abrir mão disso. Mas eu vou precisar abrir em algum momento e eu não posso demorar muito mais, né? Porque o tempo tá passando. Então, assim, essa parte eu preciso melhorar, sabe? Eu até tenho, no trabalho, eu tenho buscado mais conhecimento, até pela minha posição no trabalho. Mas na vida não. É acadêmico, tá? Acadêmico. Eu busco muito conhecimento das coisas que estão acontecendo e tal, isso eu busco entender melhor. Agora, o conhecimento acadêmico, eu sou falho. Entramos agora no bloco O que você faz? Hoje a gente vai falar do seu eu atleta, mas existiu uma versão de si antes de ser esse cara que você é hoje, e é sobre ele que eu quero começar. Queria começar falando às vezes sobre como era, o pessoal de casa vai entender quando a gente começar o assunto, mas às vezes como era a sua relação com a comida, o que ela era pra você. Cara, eu vou tentar ser bem sucinto, mas assim, eu não sou daqui, eu sou de Cabo Verde. Eu fui nascido e criado lá, fiquei lá até os 20. E aí, no finalzinho dos 20, já quase com 21, eu vim pra Poços. Depois vieram as minhas 2 irmãs, meus pais e tal, mas eu vim pra Poços primeiro, buscar qualidade de vida, enfim. E cara, lá em Cabo Verde, eu sempre fui do esporte enquanto moleque lá, joguei tudo, cara, desse tamanhão aqui, joguei basquete, joguei handball, joguei vôlei, joguei futebol, nadei, tudo que eu podia brincar, eu brinquei, né, eu fui uma criança, eu sou de 81, eu sou criança de cidade pequena dos anos 80, 90, andei de BMX, andei, sei lá, cara, 2 frustrações, cicatriz. Skate nunca consegui andar. Eu Nunca sou desse consegui. time também, cara. Nunca consegui. Uma negação, nunca parei nem em pé em cima desse... Frustrado. Se alguém quiser me ensinar, não, eu vou Dá cair, vou tempo machucar, ainda. não, vou machucar. Então, assim, lá, eu sempre fui do esporte, eu sou de uma família, tipo, minha mãe, meu pai, só tinha 4ª série, muito humilde, morei na zona rural até os 7 anos, morei na roça mesmo ali, até os 7 anos, e aí, cara, minha vida foi sendo construída, meu pai trabalhando muito, minha mãe do lar, mas cuidando da gente ali, trabalhando pra caramba. A minha mãe apesar da simplicidade, ela era muito sábia, ela que me deu o suporte sempre de conversar, de bater papo, de me explicar a vida. O que eu faço com o Miguel hoje, ela fez comigo. E aí, lá, sempre fui do esporte. E chegou um momento lá de trabalho, falei, cara, aqui não dá mais, não tem mais espaço pra mim, eu preciso de uma cidade maior, e a referência nossa, né, das cidades da região é Poços. Eu vim pra cá, de cara já consegui um trabalho numa empresa legal, Danone, trabalhei na produção primeiro, durante um tempo, depois eu consegui migrar lá pro escritório, e aí, cara, entrou aquela fase de faculdade, trabalho, e começou a entrar grana, festa, sexo, drogas e rock and roll. Aquele ritmo... assim, acordava às 6 da manhã, trabalho o dia inteiro, faculdade à noite, chegava em casa meia-noite, 1h, quando não passava no bar antes,
E aí as coisas foram acontecendo, o esporte foi deixado de lado, total. Jogava futebol de vez em quando, e aí saí, fui para outro trabalho, enfim, viajei um tempo, fiquei viajando de carro, e aí comecei a ganhar, e almoçava em churrascaria, comia que tinha na frente, coxinha aqui, pastel, tal, Coca-Cola todo dia, aí não tinha Coca Zero, e então fui engordando, cara, e aí tipo com 23, 24, fui engordando, sabe, lento, fui ganhando 1 quilinho, 2 quilinhos e tal, aí quando eu tava com 28, eu falei, cara, eu morava aqui perto da sua casa até, na Fosso Pardini, e eu subi o 4º andar, cheguei, falei, cara, o que eu tô fazendo? Vou morrer. Tipo, barrigão, aí subi na balança, cara, no dia seguinte, foi numa segunda-feira isso, esses dias ficaram muito marcados. Subi na balança, 110. Falei, caraca, velho, que eu tô arrumando? E aí eu falei, não, eu vou mudar de vida. Aí eu lembro que eu tinha uma formatura para ir no sábado, fui na formatura, bebi, comi, fiz tudo que eu podia, e no domingo eu comecei. E, cara, eu não funciono. Eu sou 880. Então, assim, eu fiquei um tempão sem beber. Hoje em dia eu bebo quase nunca. Tive fases que eu voltei. E aí eu comecei. Falei, cara, ou eu cuido da minha saúde. Na época eu era solteiro, não tinha ninguém comigo ainda. Falei, ou eu cuido da minha saúde ou eu vou morrer. Não tem outra coisa. E, cara, cuidar da saúde não é difícil. Não é difícil. Tem um monte de coisa na cabeça da gente, psicológico e tal, mas se a gente procurar ajuda, se a gente procurar conhecimento, não é difícil. É comer comida, é comer nas quantidades certas, nas quantidades ideais, e fazer um exercício. Gastar E caloria. gastar caloria. E aí na época eu fui pra corrida, cara. Eu não corria, só tinha jogado esportes coletivos. Comecei a correr, me achei na corrida e não parei mais. Fiquei só na corrida desde lá de 2009 até 2020. Aí comecei no triatlon e aí fui, cara. E esse processo, ele não aconteceu, ó, pra você ver, 2009 até agora. Ele tá acontecendo esse processo. Gradativo. Hoje, talvez, eu atingi um ponto legal, assim. Acho que eu já fui até melhor um pouquinho, uns 2 anos atrás, na questão de performance. Mas assim, hoje eu atingi uma maturidade de saber que, cara, final de semana eu posso comer uma coisa diferente ali, sei lá, foi Páscoa, comi chocolate, fui pra casa da sogra, comi leitoa. Quando eu encontro a minha família lá de Cabo Verde, vou comer um negócio diferente lá com eles, pamonha, que eu amo. E aí no outro dia é só segurar, cara, sabe? Então assim, dá pra ter uma vida saudável, legal, sem abrir mão de muita coisa. Vai ter que abrir mão de alguma coisa, mas sem abrir mão de muita coisa. E sem abrir mão dos prazeres, das coisas boas. Cara, comer é bom pra caramba, eu adoro comer. Adoro sentar numa mesa farta. E quando eu digo farta, é de coisa assim, eu adoro arroz, feijão, salada, legume. Adoro um cafezinho da tarde, um bolo, um quitutezinho. É isso, sabe? Não tô falando de coisas... ele quer comer sushi todo dia, que até queria. Mas não é isso, eu tô falando de coisa do dia a dia, cara. Comer, sabe? Em casa a gente tem o hábito de jantar junto. O almoço nem sempre dá, mas de jantar junto. O almoço a gente reveza, um dia eu almoço com o Miguel, um dia é a Rosana. Mas final de semana, fazer refeição juntos dos amigos, das minhas irmãs, dos irmãos da minha esposa, da família dela. A gente gosta disso, sabe? De sentar numa mesa e bater papo. Comida é cultura. Comida é cultura. Você senta ali, você fala, cara, de política, de religião, de futebol, você fala da vida, você viaja na maionese, você fala, tem memória, comida tem memória, né? Eu como uma coisa e falo, putz, minha mãe fazia isso aqui, cara, e que legal. Tipo, eu amo feijão. Eu como feijão puro. Porque o melhor feijão que eu comi até hoje foi o da minha mãe. E aí eu busco no feijão a memória dela. Então, cuidar da saúde não é difícil. É fácil. Basta querer. É difícil
eu tô falando que não é difícil, às vezes, sei lá, a pessoa tem um problema, um bloqueio e tal, mas procura ajuda, cara, vai no psicólogo, procura um amigo pra desabafar, pra contar uma história. Tem gente que tem problema com comida, compulsão. Eu sou um pouco compulsivo, mas não é um problema diagnosticado nem nada. Às vezes, se eu não tomar cuidado, mas eu consigo tomar esse cuidado, mas tem gente que não consegue. Ah, Fabio, eu não consigo. Beleza, busca ajuda, cara. Se quiser falar comigo, vem, fala comigo, a gente vai. E comer é comer comida de verdade. Eu acredito muito no poder da comida mesmo, sabe, da refeição, da comida junto ali, e aí a comida pra todo mundo, e aproxima, cara, é muito louco, assim, você sentar e, sabe, vamos juntar panela aí, vamos fazer, nós fizemos agora na Páscoa com as minhas irmãs, vamos, é legal, então assim, dá pra cuidar da saúde, dá pra fazer uma academia, dá pra fazer uma caminhada, cara, Pós-Caldas, cidade linda, qualidade de vida lá em cima. Então dá pra ir na João Pinheiro, fazer uma caminhadinha. Tem o Parque Municipal aqui da João Pinheiro, tem o parque lá da Zona Sul, que é legal pra caramba. Eu sempre que eu posso tô lá também. Então, assim, dá pra pedalar, dá pra, enfim, uma série de coisas, jogar um futebol que seja, mas busque um acompanhamento, busque uma ajuda, faça uma academia. O pessoal fala, mas academia é chato, principalmente pra quem me pergunta da turma dos 40 a mais, que é a minha turma aí, eu falo, cara, quer fazer um esporte? Academia. Porque pra tudo a gente precisa da musculatura em dia, pra levantar de uma cadeira, pra botar uma caixa em cima, enfim. Então, é isso, cara, dá pra ter uma vida bacana, equilibrada e legal. Vamos falar dessa mudança de vida. Vamos lá. O quanto, porque é muito mais, às vezes, psicológico do que físico. Você acha que foi mais difícil mudar teu corpo ou a tua cabeça? E eu queria saber da atmosfera em volta de você. Porque a partir do momento em que você decidiu que eu não vou ser mais o cara gordo, quero saber como que as pessoas enxergaram isso, se foi do tipo, isso, cara, vamos, ou se as pessoas ficaram naquela coisa de, sabe? Cara, é legal essa pergunta aí. Eu acho que no tempo atual, em 2026, tá mais fácil. Tem muito mais gente cuidando da saúde, tem muito mais gente correndo, tem muito mais gente jogando, fazendo um esporte, seja sozinho ou seja em grupo. Então hoje tem muito mais gente nessa vibe aí, muita gente nessa vibe. Em 2009 não tinha. Cara, prova de corrida. Esse ano acho que tem mais de 24 corridas aqui em Poços. Em 2009, 2010 tinha 2, 3 corridas no ano na cidade. Então era mais difícil. Eu lembro que no começo, cara, eu fiquei um tempão, eu sou 880, então tipo assim, eu não vou comer um pedacinho de chocolate. Não dá. Ou eu não como nada, ou eu como. E aí eu parei de beber, porque eu bebia muito. Eu era alcoólatra, tomava todo dia. Todo dia eu bebia. Sem motivo eu tava bebendo. E aí eu parei de beber, eu não lembro agora, mas no começo, lá em 2009, eu fiquei tipo uns 5, 6 meses sem beber. E cara, eu escutava assim todo dia, coisa de viado não beber. Aí, cara, nossa, ó que você tá virando, cara. Putz, você não vai beber. Então as pessoas, ainda tem um pouco disso, não que não tenha, sabe? Mas, putz, você não tá tomando refrigerante? Putz, que frescura, cara. Por que você não tá tomando? Toma só um golinho, só hoje. É só um golinho. Então, no começo, cara, e gente que afastou, parou de chamar, parou de convidar, parou de, vai ter churrasco. Eu chegava no churrasco, com a minha aguinha com gás, tal, os caras, putz, que cara chato, velho. Veio no meu churrasco, todo mundo bebendo, se divertindo e o cara tomando água. Cara, e tem que ter a cabeça blindada, né? Porque se você entrar nessa onda de escutar os outros, você desiste de qualquer coisa. Então no começo teve muito disso, cara. Muito disso mesmo. E aí no começo eu respondia, aí depois eu vi que não adiantava responder. E aí eu deixei, aí vai afastando, vai. Então no começo foi duro. Mas aí, cabeça no lugar, cabeça forte, saber o que você quer. Eu queria, eu precisava emagrecer, não é nem questão só de querer, eu precisava. Então eu me mantive focado nessa questão e até hoje, cara, porque aí depois eu fiquei, acho que ali 2018, 2019, 2020, eu fiquei uns 4 anos sem beber. Aí a turma some mesmo. Aí, tipo, um amigo que não era amigo,
Nunca Isso é mais, bom, não é? nunca mais chama. Então, É selecionou. bom, né? Sim, né? dá aquela filtrada, Selecionou, né? Tem gente que eu fiquei triste, cara, porque era gente que eu considerava, que frequentava a minha casa, sei lá, que eu considerava meu amigo, assim, sabe? Sim. Gente que eu ainda convivo menos, mas ainda convivo e tal. Então, lógico que ficava, putz, mas aquela pessoa, cara, putz, eu considerava pra caramba, achava que o cara era tão bacana. Mas é coisa de viado não beber. Aí fala, pô, como se os viados não bebessem, né? Bebe Que mais porque eu sei que é coisa, né? machão do cacete aí. Então assim, Sim, escutei muito isso, cara, muito. Mas frescura não beber. Mas é o que você falou, cara, selecionou, tem gente que foi embora pra nunca mais. Quem é meu amigo próximo tá comigo até hoje. Tem uma galera, sei lá, 20 anos que a gente tá junto aí, desde quando eu mudei pra cá. É, é isso, cara. Mas é duro, Uhum. tem dia que, agora não, né? Mas lá atrás teve dia de ficar triste, cara. E além da mudança física, qual foi a maior mudança mental que você me diria? Que a gente olha pra você, a gente vê que você emagreceu, mas o que mais mudou além disso? Disciplina, o esporte dá uma disciplina louca, porque tem que fazer. Tipo assim, Uhum. eu cheguei numa época que o Marcinho, que é um professor, que é onde eu treino hoje no estúdio, Quality, ele me viu correndo, falou, cara, você corre bem, você corre direitinho, o que você acha de treinar? E aí eu comecei a treinar, o tempo começou a melhorar, as coisas começaram, o peso baixou mais, e aí eu falei, opa, eu gostei Uhum. da competição, e aí, então assim, isso me ajudou, me transformou, me deixou mais forte, mais resiliente, porque não é toda competição que você vai ganhar, não é toda competição que você vai chegar lá na frente. Aliás, na maioria você não chega lá na frente, você chega para trás. Tem um monte de outras pessoas melhor do que eu, do que as pessoas. Então, assim, mas te dá disciplina, te dá rotina. Cara, a rotina é uma coisa muito legal. A rotina, ela te prepara num nível de que se acontece alguma coisa que você precise sair dela, tipo, eu não apavoro. Opa, peraí, eu sei que isso saiu, mas que daqui a pouquinho o relógio volta Uhum. pro plumo. Então a rotina, a questão da resiliência mesmo, a questão da disciplina, e a questão da força mental, né? Tipo, de é, é, saber que você consegue fazer, você se propôs e você foi lá e fez, sabe? Tipo, é muito legal. Tem umas frustrações, tem um monte de coisa que tem dia que você fala, putz, não saiu legal, aquela prova não saiu legal, aconteceu alguma coisa nesse sentido, mas em geral é muito mais coisa boa, muito mais coisa boa do que coisa ruim. E O, na ruim aprende também. o triatlon é aquele que tem um circuito em que você, tipo, tem a corrida, a bike, Nada, a natação. Nossa. pedala e corre. Nada primeiro, pedala depois, corre em seguida. Tudo na sequência. Começa nadando? Começa nadando, aí você troca, vai pra bike, troca, vai pra corrida. Cara, tem uma coisa que todo mundo conhece que é o Ironman, todo mundo vê falar do Ironman, mas o triatlon não se resume a isso. O triatlon, ele tem, assim como a corrida de rua, por exemplo, ele tem distâncias. Então tem triatlons curtos, que a gente chama de short. Tem triatlons médio, que é o olímpico, que é o mais, talvez o mais conhecido e o que a galera mais pratica. O olímpico, que é uma distância que eu gosto muito, você nada 1.500 metros, pedala 40 quilômetros e corre 10. Nossa, puxado, hein? Sim. E agora eu vou fazer, no final de abril, em Brasília, eu vou fazer o meio Iron. Eu nado 1.900, eu pedalo 90 e eu corro 21. Vixe. E aí depois disso tem o Iron. Você nada 3.800, pedala 180 e corre 42. Aí esse é dureza, cara. Mas assim, Caramba. um negócio legal, Bruno, o difícil de uma prova, seja de triatlon, seja de corrida de rua ou qualquer outro esporte, não é o dia da prova, não é o final de semana da prova. O final de semana da prova, o dia da prova é maravilhoso. Eu vou pra Brasília, eu vou ficar 3, 4 dias lá, misturado com gente profissional, com gente do Brasil inteiro, com gente da América Latina, com gente do mundo. É muito louco o final de semana. A grande questão é a
preparação, é o período que você tem que treinar pra chegar lá. Eu achei que você ia falar que era o depois que você tá Não. acabado. Não, É porque depois é uma prazeroso, delícia, né? é prazeroso. O problema é treinar pra chegar lá. Que é um puta Que é o preparo, mais difícil. Você tem que ter tempo, você tem que ter, no caso do triatlo, a grana conta, né? Tanto que eu tenho meus apoios, meus patrocínios, a grana conta, o tempo conta, e tudo convergiu para me ajudar nesse sentido. O horário que eu começo a trabalhar me permite treinar antes, eu acordo 5 da manhã todo santo dia, inclusive às vezes aos domingos. Aí você fala, mas domingo você pode acordar mais tarde. Tá, mas eu acordo cedo porque eu preciso treinar, porque eu preciso passar o resto do domingo com a família, com alguém, eu tenho outro compromisso, tenho um churrasco aí, tenho, né, o sábado, domingo. Hoje eu trabalho de segunda a sexta, então sábado, domingo eu tenho ali para treinar, para fazer minhas coisas. Então, o triatlon, não o triatlon, mas o esporte, o dia da prova é uma festa. O dia da maratona eu já fiz, é uma festa. O problema é treinar para chegar no dia. E aí, se você se aí também tem aquela, eu na minha cabeça eu quero performar, eu quero ir bem. E performar não é vencer. Eu não vou vencer, eu não vou ganhar de todo mundo que tá lá. Eu vou performar para mim. Eu vou performar num nível que eu termine a prova e falo, putz, eu dei meu melhor, eu fui no meu limite. Isso é performar para mim. Até porque são muitas pessoas, não são? A prova que eu vou fazer em Brasília, sei lá, entre homens e mulheres, umas 1.800, 2.000 pessoas. Nossa, não, eu imaginei que era bem menos. Não. Que Tem isso, prova cara. de 150, 200. O cara Mas tem que, pô, pra você querer fazer a prova focada em chegar em primeiro também não precisa, né? sim, Deve ter uns loucos também. tem profissional no meio, Aham, enfim, que tem uma legal. série de coisas. Mas o performar pra mim é performar pra mim. Uhum. Performar Pra você se de realizar, uma forma né? que na hora que eu terminar a prova, eu falo, fiz o meu melhor Sim. hoje. Hoje eu fui no meu Você limite. já participou de muitas? Ah, cara, não sei te falar quantas, mas Várias. muitas. Teve alguma que te desafiou mais, ou alguma mais marcante, assim, que você fala, nossa, essa aqui foi... Cara, eu fiz a minha primeira prova de triatlon, foi desafiadora. Foi em Chega uma hora que o Santos. corpo vai... Sim, foi em Santos, era a primeira, nadar no mar é diferente de nadar na piscina, que é diferente de nadar na represa. Então foi uma prova que me marcou bastante, eu tenho muita lembrança dela na minha cabeça. Eu fiz uma prova no Rio também, que eu gostei muito, que eu fiquei assim, tipo, no Rio, cidade maravilhosa. Essa de Brasília é uma prova que eu tô com muito assim, tipo, louco pra chegar, e tá chegando, faltam poucos dias. Então, assim, teve muita coisa que me marcou. E de corrida de rua, aqui em Poços, principalmente, quem fez a Volta ao Cristo sempre vai ter marca. Porque a Volta ao Cristo é uma das corridas mais difíceis que tem por aí. E assim, é uma prova muito legal, muito, sabe, a vibe é muito louca. A Volta ao Cristo tem dado 2.000 pessoas também. E é uma festa, cara, é muito legal, é muito legal. Então, assim, a Volta ao Cristo é uma prova que a cidade para naquele momento ali, sabe, você passa na Assis ali, o pessoal gritando, vai, vai, vai. E, cara, é muito legal, é muito legal. E O você esporte é transformador, cara. Você curte mais, na sincera, vai, você curte mais a parte de correr, de pedalar ou de nadar? Cara, eu sou ruim de nadar, minha natação é fraquíssima, não é fraca, é fraquíssima, mas dá pro gasto. Eu vim da corrida, então o meu favorito é a corrida, é o que eu mais gosto, é o que eu mais sinto prazer, mas o pedal, ele me surpreendeu nos últimos anos, principalmente, sabe? Eu consegui performar bem na bike, eu tenho conseguido ter bons resultados, e o mais legal, eu tô tendo prazer em pedalar, sabe? Tipo, eu saio pra pedalar, tipo, domingo agora, pedalei 3 horas sem pôr o pé no chão em cima da bike. Que isso? Cara, rindo o tempo todo, porque tá legal, sabe? E às vezes eu saio com uma galera louca lá do pelotão que a gente tem no domingo da oficina 8, e cara, tem dia de ter 20 pessoas, 25 pessoas, e é risado o tempo inteiro, a vibe é muito boa. Então o pedal tem me dado tanto prazer quanto a corrida. E quando você tá num momento de prova, você tá na competição, e aí a tua cabeça começa a lutar contra o corpo, na verdade, vai, você começou a sentir... O que você fala pra si mesmo? Onde é que você se segura pra continuar? Cara, eu fiz uma prova em setembro agora em São Paulo, um meio Iron, e eu tava meio machucado, então a minha corrida eu sabia que ia ser ruim. E ela começou muito boa,
E do meio, mais ou menos, pra frente, ela caiu, de eu chegar a ter que andar um pouquinho, parei. E aí uma pessoa, a corrida foi dentro da USP, e aí uma pessoa, um atleta que tava junto ali, bateu a mão, não, vamos, cara, não para. Então, assim, a vibe da prova, principalmente dessas provas maiores, é muito louca, velho. É muita gente empurrando, é muita gente gritando, é muita gente, vai, vai, vai. Então, assim, eu queria terminar. Eu queria terminar. E eu falei, eu vou arrastado, mas eu vou terminar. E ainda fiz um tempo, não foi não era o meu objetivo, mas dentro da circunstância eu fiz um tempo legal. Então, assim, é aquele negócio na cabeça de não desiste. Não desiste. Você só vai desistir se não tiver jeito, se machucar, se acontecer alguma coisa, que aí não tem como. Mas do contrário, você não vai desistir. Você vai andar e você vai terminar. E nessas horas, minha mãe vem. Eu não sou um cara religiosão, não, nem nada, de pegar em Deus e rezar e tal, não sou. Mas da minha mãe, tipo, vai lá, mãe, vem comigo, me ajuda. E aí eu, sei lá, ela tá do meu lado ali, tá me empurrando, tá me levando. E é isso, cara, de não desistir, sabe? E seu filho acompanha esses rolês com você? Você leva ele? Alguns ele vai, outros não. É cansativo, né? Mas ele gosta da vibe? Ele gosta, ele corre, às vezes, ele até fez umas provas aqui em Pós, umas provinhas. Aí, criança, né, cara? Criança, não dá pra eu forçar, falar, você vai fazer isso. A minha vibe não é essa, da Rosana também não. Então a gente deixa ele tá experimentando, ele já jogou futebol, não gostou muito, eu também não sou muito do futebol, nem consumo muito futebol também. Já fui, não sou mais. Aí agora ele tá no handball, ele já correu, ele já nadou. Então, assim, ele tá experimentando. Aí agora no handball parece que ele tá jogando bem, aí eu deixo ele à vontade pra brincar. E ele nada bem, mas também eu deixo ele à vontade pra brincar. E a corrida, cara, às vezes ele corre, às vezes não. Já correu comigo, tem várias fotos lá no Insta, nós dois correndo prova junto, no ritmo dele ali e tal. E aí, ir comigo nas provas, eles vão em algumas. Tem o custo da ida, que não é barato, e é cansativo. Tipo, uma prova dessa que eu vou fazer em Brasília agora, nós estamos falando de 5 horas de prova. Nossa, é muita coisa. Mas a gente chega 1h30 antes e vai embora 1h30, 2 horas depois. Então, pra eles é cansativo. A minha esposa não é do esporte, ela não gosta muito. E aí fica mais cansativo ainda, né? Porque quando a pessoa é do meio, ela gosta, ela infiltra ali, ela curte o momento. Então, assim... Fica puxado. Quando dá pra ir, vai. Quando não dá também, tá tudo certo. Ô, Fabio, a gente não falou nada de trabalho, né, no episódio. Como sempre, eu vou fugindo desse assunto. Mas pra gente poder fechar, vamos dar uma pinceladinha aqui falando de trabalho. Quero saber se pra você vê com uma certa desconexão, assim, entre mundos opostos, tipo, o trabalho tá aqui, ou se de alguma maneira o trabalho, ele influenciou na forma como você lida com as pessoas, com os clientes, a forma de liderar. Cara, o trabalho é totalmente conectado com a minha vida. Ele é a minha vida. Ele faz parte, né? Ele não é, ele faz parte da minha vida. Eu não me enxergo hoje não trabalhando. Eu tô há 11 anos, onde eu trabalho hoje, na Sunvel, já estou lá há 11 anos. Tem um ambiente bacana, tipo, é uma empresa familiar, né? E o dono tá ali do lado, toda hora batendo papo. Ele é da minha idade, o que facilita muito ele. A Adriana, que é a irmã dele, que é a sócia, são da minha idade, então a gente já se conhece há muitos anos também. E esse meu jeito, né? Até comentei lá no começo, eu sou receptivo às pessoas, eu preciso ser lá no meu trabalho, porque eu atendo, né? Atendo público, atendo pessoas, atendo empresas, e as empresas são feitas de pessoas. Então, é totalmente conectado na minha vida, e até o esporte, cara, porque a empresa que eu tô incentiva, ela me incentiva no esporte, ela me incentiva no sentido, assim, de que legal, sabe, desse carinho mesmo, né, a empresa tem esse carinho na questão do esporte, não só comigo, mas com todo mundo que tá lá e que também quer fazer e pratica esporte. E aí o esporte, ele, junto com a vida pessoal, junto com o trabalho, cara, não tem nada desconexo. Nada desconexo. É tudo junto. A disciplina do esporte ajuda na disciplina do trabalho. Uma coisa que meu pai me ensinou desde moleque, tipo, trabalho é trabalho, cara. Tem que trabalhar, tem que ser
tem que honrar o teu trabalho, tem que ser honesto no teu trabalho, tem que fazer o que você se propôs a fazer, né? Se não tá bom, vai lá, conversa, não tá bom, mas se você aceitou aquela situação, você vai até o final. Meu pai é um cara trabalhadorzaço, aposentou e tal, mas trabalhadorzaço. Então, assim, não tem jeito de desvincular nada. É tudo junto e misturado mesmo na breguice desse termo, junto e misturado. Uma coisa é atrelada à outra. E um negócio legal, tá? O mesmo Fabio que tá sentado aqui falando com você, se você for lá na loja amanhã, é o mesmo Fabio que vai estar lá. Eu vou te tratar do mesmo jeito, com o mesmo sorriso. Se precisar ser formal, eu vou ser formal. E se eu puder sorrir, ser legal e contar uma piada, eu vou fazer. Uma piada chata às vezes, mas eu vou fazer. Então, assim, eu não me enxergo diferente em casa, no trabalho, no esporte, com os amigos, não. Eu me enxergo a mesma pessoa. Entramos agora no modo aleatório. Agora tem de tudo aqui. Fabio, não tem resposta certa, tá? A gente vai para vários caminhos aqui. A gente começa o modo aleatório com, para você, o que tem de excesso no mundo hoje e o que estamos em falta. Excesso, velocidade. Falta, calma. Calma. Os opostos. Calma. 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 Só isso. E é tão bom, né? Botar o pezinho no freio um pouquinho, botar os pés no chão, né? Cara, fala domingão, 4 da tarde. Você fala assim, cara, não vou fazer nada. Nossa, Aí o meu moleque gosta ele anda de patins. Ah, vamos lá na praça, amigo. Eu sento num banco, pego uma pipoca e fico lá, cara. Boto uma música, enfim, fico lá. Nada. Na paz. Na paz. Bom demais. Me fale uma atitude que é prejudicial para a saúde mental de uma pessoa. Paranoia. Aí o que eu quero dizer com isso? Tipo assim, nossa, o que será que ele quis dizer com aquilo? Mas você viu que na hora que ele falou que eu sou legal, mas você viu que ele piscou um olho, que ele torceu? Ah, cara, às vezes é só o tique, a pessoa só... E, como eu disse, eu tenho controle no que eu falo, mas não tenho controle no que você pensa. Cara, eu nesse sentido, parece falso moralismo, mas eu liguei o foda-se mesmo e... o fulano falou. Cara, deixa ele falar, velho. Eu também falo às vezes de alguém. A gente fala, não vou ser hipócrita de falar, não falei. Falei, mas e aí, sabe? Tomara que não tenha afetado a pessoa, se se chegou no ouvido da pessoa. Mas a paranoia, porque às vezes não tem nada. Sabe? Às vezes não tem nada. Fica criando coisa onde não tem. Você viu que ele falou e o nariz torceu? É o tique. Ele tava com renite e o nariz coçou, sabe? Uns negócios assim. É isso. Ser mais desprendido desses detalhes, né? É importante. Exatamente. Eu preciso fazer isso, inclusive, cara. É bom. Muito encanado nas coisas. Sabe quando você fala assim, mas será que, porra, que coisa chata, né? Terceiro ponto, gosto bastante. A gente sempre tem um momento aqui no nosso episódio que a gente fala sobre esse tema, que é o amor. Fabio, o que você sabe sobre o amor? Cara, eu sei que o amor ele tem diferentes amores. De novo, vou falar da minha mãe. Tem o amor de mãe, de pai, de irmãos, mas o amor de mãe é gigante, pelo menos pra mim, ele é o maior amor que eu já senti na minha vida. E tem o amor de pai agora, que eu sinto pelo meu filho, que é do mesmo tamanho, é na mesma proporção. Mas ele é diferente, porque eu era cuidado, agora eu cuido. E tem o amor da pessoa que você tá junto, né, do teu companheiro, da tua companheira. Esse amor, ele é um amor que às vezes ele depende, né, tipo, de fases, de épocas, mas ele tá ali, cara, ele tem que ser cuidado, é o amor que mais tem que ser cuidado. Tem que alimentar, né? É um amor que tem que mais ser cuidado. Tem um amor de amigo, cara, eu tenho amigos que eu falo abertamente, cara, eu te amo. Eu te amo. Você faz parte da minha vida. Você tá na minha história.
Tem hora que você é chato, mas eu te amo. Né, o teu companheiro, a tua companheira, tem hora que é chato, mas você ama. O teu filho tem hora que é chato, mas você ama. Irmão, irmã. Então, o amor, ele é isso, ele é entender diferença. Aí a vida é assim, né? Entender que tem posicionamentos diferentes, que não é porque a pessoa tá posicionada diferente de você que ela é ruim, Para além disso, né? Incondicional. né? Ah, eu penso diferente. E daí, cara, não quer dizer que eu sou ruim porque eu penso diferente de você. Sim. E não quer dizer que o meu pensamento é melhor do que o teu. Talvez os dois sejam uma bosta. E nós estamos aqui de biquinho um com o outro, entendeu? Então, o amor, assim como a vida, ele migra, ele vai, ele vem, ele fica mais forte, ele fica mais fraco. O amor, ele tem muito, principalmente quando é de família, assim, ele tem muito a questão do vínculo, a questão da reciprocidade, a questão, tipo assim, tem muito aquela batalha, né? Você gosta mais do teu pai, você gosta mais da tua mãe. Não, às vezes eu tenho mais coisas em comum com um do que com o outro. E por isso eu fico mais próximo de um do que de outro. E não quer dizer que eu ame mais um do que o outro. Só quer dizer que a gente tem mais coisa em comum. Só isso. Nada. E tem um amor de pet, né? Um abraço pra todos os pets que estão Cara, assistindo a gente. A Shakira eu tá não por sou aí. muito do amor de pet. Ela tá aqui, tá Tá aí. dormindo. Eu não sou muito do amor de pet. A gente tem lá uma cachorrinha. Eu confesso que do pet eu ainda sou. Tem que trabalhar melhor esse ponto aí. Nossa, eu sou um apego, rapaz. É porque aqui só eu e ela, então assim, Mas a gente tem uma... é interessante. Eu não amo e eu não odeio. E eu cuido bem. Sim. Bom, falamos sobre o amor. Agora, se você pudesse escolher entre uma vida longa, mas mediana, ou uma vida curta, mas totalmente intensa. Cara, o que é vida intensa? E o que é vida mediana? Eu tenho pensado nisso. O que é vida intensa? Vamos colocar a vida como Ó, uma coisa pacata, uma vida sem sal, tá. uma vida com muito sal. Cara, eu quero uma vida no meio termo. Nem loucura e nem bananão demais. Mas se você tivesse que escolher entre os dois Se eu extremos... tivesse que escolher, eu prefiro a loucura. Prefere a... Prefiro a loucura. Cara, mas ó, hoje, nos meus 45 anos, com criança pequena, etc., eu não posso ser louco. Eu não posso ser louco. Eu não posso abandonar. Cara, anota aí, ó. Daqui uns anos vocês me cobram. Eu vou morar na praia. Mas não é hoje que eu vou morar na praia. Eu vou morar na praia. Um dia eu vou. E eu amo o Nordeste e eu vou morar no Nordeste. Eu devo ter sido nordestino em outra encarnação. Porque eu me sinto. Eu tava lá agora no final do ano, eu me sinto. Cara, eu chego lá, parece que eu tô na minha casa. Eu gosto de andar, de visitar, de conversar. Fui pra Itacaré agora, recomendo. E eu fui no centrinho da cidade, não no centrinho, fui nos bairrinhos lá, pá, cara, muito louco. Então, só que eu não posso mudar pra lá hoje. Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Por isso que eu falo do equilíbrio. Do equilíbrio. Pra gente fechar o modo aleatório, o que te faz acreditar que vale a pena viver? Cara, vale a pena. Não posso xingar, né? Vale a pena pra caralho. Vale a pena pra caramba, cara. Viver vale a pena. Viver vale a pena. Cara, as relações humanas são muito boas. Eu adoro gente, apesar de. Tem dia que dá vontade de matar um ou outro, no bom sentido. Mas viver vale a pena, sabe? Fazer o bem. Tipo assim, quando você recebe alguma coisa é muito legal. Quando você recebe alguma coisa espontaneamente é muito legal. Quando você dá alguma coisa espontaneamente é muito legal. Quando o Miguel acorda e fala, pai, eu te amo. Ele fala desse jeito, pai, eu te amo. É muito legal. Sabe? Quando, sei lá, a minha esposa fala, você vai lá no podcast hoje, né? Eu vou preparar alguma coisa pra você comer antes de você ir. Você fala, ela não precisa fazer isso. Ela tá fazendo porque ela quer, porque ela gosta de mim. Porque ela me ama. Isso é legal, sabe?
viver e lembrar das pessoas que te marcaram, que fizeram parte. Uma coisa que eu preciso melhorar, revisitar, e eu tenho revisitado algumas pessoas que eu acabei deixando pra trás sem querer. Família, que às vezes dá uma afastada, e é normal, é da vida, cada um vai pra um lado. Então, viver vale a pena, cara. Viver é legal pra caramba, seja intensamente ou seja de forma um pouco mais morna, mas viver. E viver se posicionando. Se posicionando. Mostrando quem você é. Dando a tua cara. Marcando, tipo assim, bem ou mal, alguém vai falar, putz, aquele é o Fabio. Ele é chato pra caramba, mas é o Fabio. Ou ele é legal pra caramba, é o Fabio. Eu acho que se posicionando, sabe? Tipo, não dá pra ser muito mornão no sentido de mostrar quem você é, o que você pensa, jogar suas ideias aí. Se mudar uma pessoa, tá legal. Já valeu a pena. Entramos agora no bloco final, nosso papo vai chegando ao fim. E agora, Fabio, você vai deixar para a galera de casa aí algumas indicações e recomendações. A gente começa com um hábito que é poderoso para as pessoas cultivarem no dia a dia delas. Cara, comer bem. Boa. Comer bem. Comer bem. Comer bem não é quantidade, é qualidade. Uhum. Comer bem, sentar com quem você gosta, comer com quem você gosta, sem celular na mão, sem uma TV ligada, sem distração, bater um papo ali na hora da refeição. É legal. Boa. Bom demais comer, né? Nossa Senhora. Segundo ponto, esse você vai escolher um desses. Que tenha ou não, às vezes, um significado para você, para o pessoal de casa conhecer. Pode ser um filme, uma série, um livro ou uma música. Cara, eu vou falar de um gênero musical. Manda. Eu cresci ouvindo rock, um pouco de MPB, que meu pai gostava, muito rock and roll. Sou do tempo do Raimundos, Titãs, Paralamas, Alanis, enfim, Pearl Jam, um monte de coisa aí. Mas de uns anos pra cá, eu ouvi lá atrás, mas eu não entendi. E agora eu tô entendendo. Rap. Cara, eu tô ouvindo todo dia Racionais, Sabotagem. O Emicida agora lançou um álbum, ficou espetacular. Então, um gênero. Ouçam rap. Tem uma coisa do rap, tipo rap, sabe? Um preconceito. Tem umas pedradas na minha cabeça assim, eu falo, caramba, velho. Eu ouvi isso com 20, mas eu não entendi. Agora eu tô entendendo. Boa. E rap nacional. Esse é o seu convite ao pensar agora, Fabio. O momento que você vai deixar no ar uma reflexão para a galera de casa pensar sobre o que a gente vai pensar hoje, cara. Cara, é o que eu falei aqui, pensar em ter uma vida leve na medida do possível, apesar das pressões do dia, né? Tipo, a minha pressão, tem que vender, tem que bater meta, tem que ganhar dinheiro, todo mundo tem, não tem jeito, tem que trabalhar, ponto, horário, cuidar de filho, não é fácil, a gente não chegou nesse ponto, mas não é fácil cuidar de filho. Tem e dia, equilibrar a balança também, né? Vai de 0 a 100, vai do céu ao inferno. Pai que fala que é um bom pai, mas que não é presente, não é bom pai. Tá? Pai que fala que é fácil é porque não tá cuidando, porque não é fácil. Então, assim, cara, apesar dos pesares, apesar de um monte de porcaria que tá acontecendo, a gente tem que tentar levar a nossa vida leve, de uma forma bacana, conversar. Se eu tiver problema com alguém, eu vou sentar e bater um papo pra tentar resolver. Se não resolver, paciência, mas nós vamos, sabe? Então, tentar levar uma vida nesse sentido de ser mais aberto mesmo a conversar, ao diálogo, a ouvir, sabe? Muito. Eu tenho tomado cuidado muito, porque eu falo muito, então tenho tentado tomar cuidado de não falar tanto e ouvir mais. Então é isso, cara, tentar levar uma vida mais tranquila, mais leve, sem tanta pressão, ter aqueles dias, cuidar da gente, cara, eu falo muito isso, né, se eu não cuidar de mim, eu não cuido do meu filho, eu não vou estar
com as minhas irmãs, com a minha esposa, eu não vou estar com a minha família, eu não vou estar com meus amigos. Então tá bem, cara. E aí procurar ajuda. Procurar ajuda. Ah, eu não tô bem. Procura ajuda, cara. Psicólogo, psiquiatra, médico, um amigo pra desabafar, sabe? É isso, tentar levar a vida de uma forma mais tranquila. Bom, muito bom. Te agradeço pela reflexão e por esse episódio, pelo papo. Vou deixar um espacinho de considerações finais e eu queria que você deixasse suas redes sociais para a galera de casa poder ir até você. Cara, meu nome é fácil, Fabil, F-A-B-I-L, então o meu arroba é Fabil_Marcolino, nome, sobrenome diferentões aí. Eu só uso Instagram, não uso outras redes. Tô lá no Face também, mas não uso muito, então me chama lá no Instagram. De verdade, do coração, eu gosto de conversar. Se quiser bater papo, me chama lá, a gente vai conversar ali no teclado, mas se quiser bater papo ao vivo também, tô aberto. Se quiser falar de esporte, vai ser um prazerzaço falar de esporte. E é isso, cara, vamos viver. Valeu, Fabio, obrigado, cara. Obrigadão. Adorei nosso papo, muito Valeu. bom, brigadão. Para você de casa que está escutando a gente, se você está assistindo pela TV Poços, os nossos episódios na TV, eles têm 1 hora, mas acontece de alguns episódios passarem de 1 hora, aí vocês podem conhecer lá no nosso canal do YouTube, lá tem vários vídeos, tem mais de 66 vídeos no momento, além dos outros formatos que a gente tem esse formato que vocês estão vendo, tem um formato voltado para músico com mini entrevista, tem um formato educativo também, que você de casa pode até se inscrever para participar. Estamos com 2 horários na TV, sábado às 4 da tarde, domingo às 5 da tarde, e no YouTube todo domingo às 17 horas a gente está aqui com um novo participante. Da semana passada foi o Carlo Campos, cara é quadrinista, foi um papo super legal, muito gente boa. E o da semana que vem, se você quiser saber quem é, lá no nosso Instagram, @conviteaopensar, você pode mandar perguntas, você pode dar ideias para os episódios, você pode se inscrever para ter um episódio aqui comigo e ficar por dentro de todas as novidades que temos por aí. Aqui embaixo está o nosso link do Apoia-se com o nosso Pix aqui em cima. Lá no nosso Apoia-se, com R$12 por mês, você consegue apoiar esse projeto para que ele continue acontecendo e evoluindo. Esse projeto que é feito só por mim, eu faço a produção, faço o roteiro, faço a edição, faço tudo para que esse projeto continue acontecendo. Todo tipo de contribuição ajuda muito. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Se você ficou até o final, muito obrigado e até a próxima. Valeu!